A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvamos ao Senhor por esta manhã abençoada que o Senhor nos presenteou com ela, né? Nesse dia onde tivemos uma horinha menos devido à mudança do horário aqui em Portugal. Nós tivemos a mudança do horário agora, então passamos para uma hora, né, de diferença a mais do Brasil. Eram 3, agora passaram para 4 horas de diferença. Glória a Deus. Para você que está nos assistindo, seja aqui em Portugal, ou seja no Brasil, ou seja em qualquer lugar que for, que Deus abençoe, que te dê um bom dia, que te dê um domingo abençoado e especial, e que a presença do Senhor seja na sua vida, e que nós possamos juntos adorar ao Senhor nessa manhã, glorificar o nosso Deus nessa manhã. Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 40. Gênesis, capítulo de número 40. Nós vamos trazer uma palavra de Deus ao seu coração nesse texto. Eu gostaria de meditar com você aqui por alguns minutos nesse texto que o Senhor colocou ao nosso coração. Gênesis 40, versículos 14 e 15, aonde nós vamos nessa manhã ouvir aqui um pouquinho sobre a história de José. Gênesis 40, versículos 14 e 15. Diz assim: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, graças nós te damos, ó Pai, por essa oportunidade, por essa manhã, por poder estarmos reunidos aqui na Tua casa. Senhor, celebramos a Ti e damos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Deus, porque a Sua misericórdia, ela dura para todo sempre. É um motivo de grande alegria podermos estar cultuando. Agradecemos ao Senhor pela vida dos irmãos que assistem de casa e pedimos que o Senhor também os abençoe. Ó Espírito Santo, fala conosco através dessa palavra, é o que nós pedimos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver a história de José, né? No caso, esse texto que nós lemos, ele vai nos falar sobre José, vai nos contar a história de José. José, ele foi o filho amado de Jacó. Jacó, ele amava José de uma forma tão grande, de uma forma tão linda, porque ele foi o filho da mulher que de fato ele amou. Foi o filho da mulher que de fato ele passou um grande período de tempo trabalhando a fim de que pudesse tê-la como esposa. A Bíblia vai nos dizer que Lia vai gerar, que as concubinas de Lia e de Raquel também vão gerar, e Raquel não gerava. Raquel chegou ao ponto de chegar até Jacó e dizer: dai-me filhos, senão eu morro. O desejo dela gerar era tanto que ela foi clamar ao marido, pedindo que era para ele fazer com que ela gerasse filhos. E ele vai dizer: porventura sou eu Deus para poder te dar filhos ou não? Então ela queria gerar, e o desejo do coração de Jacó também, acredito que era ver aquela mulher a qual ele amava também gerasse um filho, pudesse dar ali um sucessor para ele. E quando ela vai gerar José, vai gerar uma alegria muito grande no coração de Jacó. Quando ela gera o seu primeiro filho, ele vai ficar extremamente feliz, e ele vai cuidar de Jacó,
de uma forma muito especial. Ele vai cuidar de Jacó e depois também vai cuidar de Benjamim de uma forma muito especial, porque foram os filhos que a sua esposa amada deu a ele. Então tinha um grande amor, um grande laço afetivo, não que não tivesse com os outros, mas com José era especial. A união de Jacó com José era uma união especial. Então José, ele era o xodó, como a gente pode dizer assim, né? Ele era o xodó do seu pai. E pelo fato dele ser aquele que o seu pai cuidava, que o pai zelava, que a Bíblia vai dizer que o pai, ele deu uma túnica de várias cores para José como presente, a Bíblia vai nos falar que aquilo incomodou, né? Fez com que gerasse um incômodo nos seus irmãos, fez com que os seus irmãos olhassem para ele de uma forma diferente. Então o carinho, o amor de Jacó para José gerava uma inveja no coração dos seus irmãos. Então José, ele não fez nada, mas foi o seu pai que fez para ele, e aquilo que o seu pai fazia incomodava. Aquilo que o pai de José fazia com José incomodava os seus irmãos. Note que a atitude não partiu de José. Note que a proximidade não partiu de José. Eu acredito que sim, José era recíproco com seu pai, que à medida com que o seu pai o abraçava, o acariciava, o tinha próximo, tinha zelo, tinha carinho, José também abraçava o seu pai e retribuía aquele carinho, aquele zelo e aquele amor. Mas tudo isso partia de Jacó e José retribuía, e isso fez com que os seus irmãos sentissem ali uma inveja de José, olhassem para ele com um olhar de desprezo, olhassem para ele com um olhar diferente, olhassem para ele com um olhar maldoso, por ver com que existia um preferencialismo da parte do seu pai. Então eu vou aprender algumas coisas na história de José, para que nós possamos aprender aqui nessa noite, nessa manhã, para que nós possamos juntos aprender e guardar no nosso coração. A primeira coisa que eu quero frisar com vocês aqui nessa manhã é acerca dos sonhos. A Bíblia vai nos dizer que teve um dia que José acordou, se levantou e foi ter com sua família, foi lá tomar o seu pequeno almoço, sentou-se à mesa com seus pais, com seu pai, com seus irmãos, com toda a sua família, e agora vai falar: olha, essa noite eu tive um sonho, e vai começar a contar os seus sonhos para a sua família. Vai começar a contar os seus sonhos, aquilo que ele sonhou durante a noite, e que, embora parecesse algo talvez comum, era algo profético da parte de Deus. Embora parecesse algo simples, algo normal, era algo profético diante de Deus. Então José, ele vai ter um sonho profético, ele vai ter um sonho aonde Deus revelava, aonde Deus mostrava através do seu sonho, em que ele estaria sendo projetado, em que ele seria grande, em que ele cresceria, aonde um sonho que ele vai dizer que o feixe dos seus irmãos, eles se dobravam diante do seu feixe, aonde ele vai dizer que existia uma honraria para ele, e os seus irmãos ficaram bravos, ficaram nervosos por causa daquilo. Os seus irmãos, eles olharam para aquela situação e não entenderam. Olharam, o seu próprio pai olhou e disse assim: será que nós vamos ter que nos curvar diante de você? Então José, além de ser um querido de seu pai, ele vai ter sonhos proféticos para a sua vida. E quando eu olho para isso, eu começo a ver algo de Deus para nós. Eu começo a olhar assim, enquanto eu me preparava essa mensagem, o Espírito de Deus, ele palestrava ao meu coração, ele falava ao meu coração que nós estamos precisando de viver o momento em que nós venhamos a ter sonhos proféticos, sonhos de projeção.
A situação que nós estamos vivendo hoje, se você já percebeu que ela mina o nosso sonho, a situação que o mundo vive hoje, ela mina os nossos projetos, ela mina os nossos desejos. Nós temos um sonho, por exemplo, está aqui o Jonathan, que saiu do Brasil, veio para cá atrás de um sonho, não é? Jogar futebol, correr atrás do seu sonho, dos seus projetos. E como ele, nós conhecemos aqui o Ian, conhecemos mais alguns aqui que corriam atrás do sonho, que correm atrás do sonho, que vão em busca do seu sonho. Então o sonho te move, e nós vamos olhar que existem pessoas que já não sonham mais, que já não projetam mais, que já não tem mais desejo algum. E quando nós deixamos os sonhos morrerem, nós perdemos a vontade de correr atrás, nós perdemos o impulso, o motivo. E quando eu olhava para isso, o Espírito Santo me dizia: é momento de voltarmos a sonhar, é momento que a minha igreja volte a sonhar, é momento que o meu povo volte a sonhar, é momento que os meus filhos voltem a sonhar. Os meus filhos precisam ter sonhos voltados para o meu coração, sonhos de crescimento, sonhos ministeriais, sonhos pessoais, sonhos de realizações, sonhos de família, sonhos de crescimento. Ei, eu quero dizer para você que me assiste, tanto para os irmãos que estão aqui, quanto para você que me assiste pela internet neste momento, eu quero dizer para você: sonhe, volte a sonhar, tire os sentimentos maus e ruins do seu coração e volte a sonhar novamente. Volte a ter sonhos e desejos para te motivar, para fazer com que você corra atrás, para fazer com que você tenha motivos para se levantar a cada manhã. As pessoas perderam os seus sonhos. Sabe o que aconteceu através dos sonhos de José? Geraram inveja. Os sonhos de José gerou olhares dos irmãos, e isso aqui é muito lindo. Eu já ouvi muitas pessoas, preste atenção no que eu vou dizer. Eu já ouvi muitas pessoas dizer: não contem os seus sonhos para ninguém, porque se você conta os seus sonhos para alguém, eles vão criar inveja. Não conte os seus sonhos para ninguém, porque se você contar os seus sonhos para os outros, eles vão querer te desanimar. Se você contar os seus sonhos para os outros, eles vão colocar barreiras, vão colocar impedimentos, vão dizer que não dá, vão dizer que não é tempo, vão dizer que não pode, vão dizer que é incapaz de acontecer. E em parte eu concordo com isso. Eu concordo sim que quando às vezes a gente conta os nossos sonhos e os nossos projetos, as pessoas criam empecilhos. Eu creio sim que quando nós contamos para as pessoas aquilo que nós desejamos, de fato algumas pessoas vão se levantar para poder tentar minar e matar os nossos sonhos e os nossos projetos. Eu acredito que isso é uma meia-verdade. Por que, pastor, é uma meia-verdade? Porque se os seus sonhos são de Deus, porque se os projetos vieram do coração de Deus para o seu, não tem nada que vai impedir. Porque se tudo aquilo que foi gerado de Deus em você, não tem inveja que impeça, não tem olho grande que impeça, não tem palavra contrária que impeça, não tem irmãos que querem te vender que vão te pedir. Muito pelo contrário, a inveja que geraram contra José levaram José para a direção do seu sonho. A inveja que sentiram de José levaram ele em direção ao projeto de Deus para a vida dele. Então, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, quando nós vivemos os projetos de Deus, quando o que nós temos em nós são aquilo que foi gerado em Deus e de Deus na nossa vida, podem se levantar contra nós e dizendo não dá. Deus vai se levantar do outro lado e vai dizer, mas eu consigo fazer. Podem as pessoas se levantar e falar, o tempo não é propício, mas Deus vai se levantar e vai dizer, eu não preciso de tempo propício para poder fazer crescer. Aí quando eu vou olhar para isso, eu vou lembrar de Isaac.
A Bíblia vai nos dizer que Isaac, o povo estava fugindo por causa da fome, e Deus falou: não, parem de errar. E todo mundo passava e olhava e dizia assim: Isaac, vamos para o Egito, vamos embora, vamos para outra terra, porque o lugar onde você está não é um bom lugar, porque o lugar onde você está não é um lugar propício. E a Bíblia vai dizer que Isaac não deu ouvidos aos homens, Isaac deu ouvidos a Deus. E quando Isaac deu ouvidos a Deus, ele semeou, ele plantou. E a Bíblia vai dizer que ele colheu 100 vezes mais do que ele plantou naquele mesmo ano. Irmão, isso é profundo para nós entendermos e guardarmos e pararmos com esse negócio. Ai, as pessoas têm inveja. Ai, as pessoas estão olhando para a gente com um olhar diferenciado. As pessoas vão dizer para nós e vão querer parar os nossos sonhos. Os sonhos gerados em Deus não tem prisões que o prenda. Os desejos gerados em Deus não tem prisões que os prendam. Estão impedindo o meu ministério. O ministério gerado em Deus, não há prisões que o segure. Estão impedindo o meu chamado. Os chamados gerados em Deus, não tem prisões que o segurem. Estão impedindo o meu desejo de crescimento. Os desejos de crescimento gerados em Deus, não tem inveja, não tem nada que possa os impedir. Então aquilo que você sonha, sonhe os sonhos de Deus na sua vida. Projete os projetos de Deus na sua vida. Projete aquilo que Deus tem para você na sua vida, e você vai ver. E você vai ver que não há nada que vai impedir. Aí tem aquele hino do grupo Voz da Verdade que diz: não tem ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz, né? Por quê? Porque nada vai impedir, irmãos. Nada vai impedir com que você alcance aquilo que Deus projetou para a sua vida. A terceira coisa que eu vou frisar aqui com vocês nessa manhã é o caminho para realizações dos sonhos. Olha, José, ele teve o sonho. José sonhou. E o sonho que ele teve foi um sonho que projetava ele, foi um sonho que mostrava com que ele seria grande, que ele teria autoridade. Isso é um fato. E às vezes a gente também tem muitos sonhos, não é? Por exemplo, eu estar aqui hoje em Portugal foi um sonho que eu gerava desde os meus 15 anos. Eu falava: eu vou para Portugal, um dia eu vou para lá. O segundo sonho é: um dia eu vou em Londres, um dia eu chego lá. Daqui um pouco eu chego lá também. Então, desde novo eu nutria o desejo, o sentimento de falar: um dia eu vou sair daqui do Brasil, eu vou para outro lugar, eu vou para outra nação. Só que quando eu fui me atinar para sair do Brasil, para vir para Portugal, eu comecei a perceber algumas coisas. Eu comecei a perceber: peraí, eu preciso de ter um emprego, preciso ter um lugar para ficar. Eu vou ficar onde? Quanto dinheiro será que eu vou ter que levar? Por que caminho que eu vou? Como é que eu chego lá? Quanto é uma passagem de avião? Eu só vou com minha identidade? Como é que eu vou? Ah, não, eu preciso tirar um passaporte. Eu preciso esperar chegar um passaporte. Eu preciso deixar comprar uma passagem para me poder ir. Eu preciso saber se talvez quando eu chegar na imigração eles vão me deixar passar ou vão me mandar de volta. Então são percalços que existem entre o sonho e a realização do sonho. São os percalços que existem entre o sonho e a realização do sonho. E sabe o que acontece? Deus mostrou através do sonho o que faria na vida de José, mas Deus não mostrou o caminho que José percorreria até alcançar os seus sonhos, o caminho que José percorreria até alcançar os seus objetivos. E aí que está o grande problema. Sabe por quê? Porque às vezes a gente sonha, mas não imagina o percurso. Eu não sei se todos que me veem neste momento conduzem, mas eu conduzo, eu tenho carta. E às vezes eu olho no GPS quando eu vou para algum caminho, por exemplo, quando vamos a Lisboa ou algum lugar, eu sempre coloco no GPS. Mas o GPS, ele me mostra o caminho, mas ele não me disse se naquele caminho tem uma lombada, um quebra-mola. Ele não me disse se naquele caminho
Talvez aqui em Portugal tem muitas pedras ao redor das estradas. Se talvez alguma pedra desmoronou, houve um deslizamento e caiu ali, o GPS nem sempre ele vai mostrar e vai dizer que no meio do caminho tem uma neblina tão cerrada. Por exemplo, quando vamos daqui para Penafiel, que passamos ali por Vila Real antes de entrar num túnel, nós quase que não conseguimos ver 50 metros à frente, temos que andar bem devagar. Então o GPS não vai dizer. Se você pegar o mapa não diz hoje está sol, hoje tem chuva. O mapa não vai te dizer hoje tem neblina, hoje a temperatura é essa. Não, o mapa não vai te dizer nada. O mapa não vai te dizer tem um buraco no meio do caminho. Não vai acontecer nada disso. O mapa ele só vai te indicar onde você está e o ponto aonde você vai chegar. Só que da onde você está ao ponto que você vai chegar, tem alguns percalços que a vida vai colocar na sua frente. E aí é que está a situação. Como é que nós vamos agir diante desses percalços? Como é que a gente vai agir a cada buraco que se aproxima diante de nós? Eu lembro quando nós estávamos voltando de Rondônia, depois de passarmos um período, a pastora Anila vai lembrar comigo e até vai rir. Eu estava conduzindo o carro e o nosso vice-presidente estava sentado ao meu lado, e nós estávamos conduzindo e a rua tinha muitos buracos. A rua tinha muito, lá no Brasil as BRs são muito esburacadas, e a gente vindo de Rondônia e eu desviando para a direita, saindo dos buracos, e vinha, desviava para a direita, desviava para a direita. Aí, ou melhor, eu desviava para a esquerda, só que vinha carros no meio do caminho. Eu desviava para a esquerda e vinha carros no meio do caminho, e eu voltava rapidamente. Aí o pastor que estava do meu lado, ele falou bem assim: ô Flávio, você está desviando para a contramão, Flávio, dos buracos. Desvia para a direita que é melhor. Desvia para a direita que você vai ficar mais seguro. Tá bom, pastor, deixa comigo, só que manda. E eu conduzindo, aí comecei a desviar para a direita. Quando eu desviei para a direita, ele que estava no lado do carona, ele olhou e ele viu que tinha uma descida muito grande. A pastora Adila vai lembrar disso. E tinha uma descida muito grande. Cada vez que eu desviava para a direita, que ia bem no canto, ele olhava para a descida e falava: o sangue de Jesus tem poder. Ele olhava para a descida e dizia: sangue de Jesus tem poder. Aí ele virou para mim e falou: desvia para lá mesmo, não tem problema não, pode desviar para lá mesmo, que o carro a gente vê de longe. E ele ficou com medo de eu desviar e cair lá embaixo. Então a gente vê que no meio do caminho existem algumas coisas que podem nos prejudicar, que podem impedir com que a nossa chegada ao ponto X possam ser interrompidas. Seja um buraco, seja uma ribanceira. Quantas pessoas que você não já viu em uma viagem dos sonhos, uma viagem que projetou, uma viagem que sonhou, uma viagem que falou: vai ser as férias da minha vida, vai ser o passeio da minha vida, vai ser a jornada da minha vida, e ficaram no meio do caminho por causa de um acidente, porque morreram, porque foram imprudentes, porque bateram num buraco, porque alguém do outro lado foi imprudente e acabou tirando a sua própria vida. São os percalços do meio da viagem. E nós, quando temos sonhos e projetos, muitos percalços também acontecem no meio do caminho. Quando nós estamos no meio do caminho, em busca daquilo que Deus nos prometeu, em busca daquilo que Deus projetou, em busca daquilo que Deus falou, em busca daquilo que Deus falou: meu filho, eu tenho isso para você. Se você não for forte, se você não estiver estruturado em Deus, você desiste. Qual foi a primeira coisa que fizeram com José? Lançaram José na cova. Quando lançaram uma corda, José falou: eu sabia que você estava brincando. Pegaram José e venderam ele para os midianitas. Levaram José como escravo para o Egito. José chegando no Egito, o que vai acontecer? Potifar vai pegar ele, vai comprá-lo e vai botar para trabalhar na sua casa. José vai ser escravo. Esse texto que nós lemos do capítulo 40, José está numa masmorra. Sabe por quê? Porque a mulher de Potifar queria ter um relacionamento com ele, e ele fugiu dessa mulher. Essa mulher arrancou-lhe a capa, e quando chegou falou: olha, o homem de confiança, o homem que você comprou, o homem que você deu autoridade, ele agora tentou contra mim. E José foi parar em uma masmorra. E aí, irmãos, eu começo a entender uma coisa. Você quer sonhar? Você quer chegar naquele lugar que Deus prometeu? Cria uma estrutura hoje.
Ou você cria uma estrutura, ou você não chega em lugar nenhum. Ou você cria uma estrutura, ou pare de sonhar agora. Ou você cria uma estrutura, ou você pare de sonhar agora. Isso aqui, irmãos, é poderoso para a nossa vida. Se nós não tivermos estrutura para aguentar a jornada, nós não adiantamos sonhar. Se você não tiver estrutura para aguentar o peso dos seus sonhos, não sonhe mais, para de sonhar. Pastor, você está me motivando a sonhar? Não. A não sonhar? Não. Eu estou motivando você a ser forte. Eu estou motivando você a arregaçar a manga e falar assim: essa provação ela é passageira, mas eu vou chegar no objetivo. Eu estou motivando a você a olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, e falar assim: pode se levantar a provação que for, mas eu vou permanecer firme no caminho. Pode se levantar a provação que for, mas eu vou continuar firme em Deus, porque a minha casa não foi edificada sobre a areia, a minha casa foi edificada sobre a rocha. Pode se levantar o que for, porque eu não vou abaixar a minha cabeça, muito pelo contrário, eu vou olhar para Jesus, porque o meu escape vem dele. Eu vou olhar para o Senhor, porque o meu escape vem dele. O sonho não nasceu no meu coração à toa, o projeto não nasceu no meu coração à toa, e não é qualquer barreira, não é qualquer impedimento que vai fazer com que os sonhos que Deus gerou no meu coração vão morrer em qualquer barreira. Não se entregue às dificuldades. Dificuldade todo mundo passa. Chorar todo mundo chora. Lamentar todo mundo lamenta. Dor todo mundo tem. Problema de saúde todo mundo tem. Problema na família, levanta um que diz que não tem. É mentira, todo mundo tem. Vontade de desistir, todo mundo tem. A diferença é: você tem vontade, mas não deixa a vontade te dominar. Eu vi um homem falando uma coisa interessante, que a gente coloca muito quase nas nossas frases, não é? Muito quase. Olha, eu ia para a igreja, só que eu estava tão cansado que eu quase fui à igreja. Ou seja, eu deixei de ir porque eu estava cansado. Então o problema não é o quase, é como você emprega o quase. Eu estava tão cansado que eu quase não fui à igreja. Eu estava cansado, mas eu fui. Eu estava fraco, que quase parei de lutar por aquilo que eu quero, mas eu não parei. Eu estava fraco, eu estava abatido, que eu quase deixei os projetos de Deus morrerem na minha história, mas eu não deixei eles morrer. Eu não desisti. Então não desista por causa dos percalços que se levantam na sua história. Não desista por causa dos problemas que se levantam na sua vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa para você que me vê nesse momento, tanto aqui quanto na internet. Você não chora mais do que todo mundo. Todo mundo chora. Você não sofre mais do que todo mundo sofre. Seu sofrimento não é maior do que qualquer pessoa. Cada um sofre de uma maneira. Um sofre porque tem câncer, outro sofre porque perdeu um filho, outro sofre porque perdeu a mãe, outro sofre por causa de uma coisa ou por causa de outra. Independente do motivo, os motivos nem sempre são os mesmos, mas a dor todo mundo sente, o choro todo mundo chora, o sofrimento todo mundo passa, lágrimas todo mundo tem para chorar, todo mundo passa por amargos. A Bíblia vai nos dizer, Salomão alertou: lembra-te do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e que vai dizer: não tenho neles contentamento. O mau dia chega para todo mundo, o luto chega para todo mundo, a doença chega para todo mundo, a miséria às vezes bate na porta de todo mundo. Mas aí eu lembro do salmista que vai dizer que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência para mendigar o pão, porque o Senhor sempre supre a necessidade dos seus filhos. Então, irmãos, todo mundo passa por momentos ruins, e não deixe com que os momentos ruins, as aflições, as humilhações, as frustrações te impeçam de chegar nos seus sonhos.
Continue seguindo. Continue rumo aos seus projetos, aos seus sonhos. Jesus se levantou, falou com os discípulos: vamos, entrar no barco, vamos chegar do outro lado. Sabe o que aconteceu? No meio da noite, no meio do caminho, viu uma grande tempestade. Sabe o que aconteceu no meio da tempestade? A Bíblia vai dizer que os discípulos tentaram com as suas próprias forças. E tentando com as suas próprias forças, eles não conseguiram. E aí foram lá chamar Jesus. Jesus acorda, vai até a frente do barco, repreende o vento, repreende o mar, volta e deita. E a Bíblia vai dizer: e seguiu uma grande bonança. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Chama Jesus, chama o Senhor, clama a Ele, fala: Deus, olha só, olha o que está se pondo à minha frente. O projeto foi o Senhor que fez nascer no meu coração. Aquilo que eu estou vivendo hoje, que eu estou em busca, que eu estou caminhando para alcançar, foi o Senhor que gerou na minha vida. O Senhor vai deixar eu morrer no meio desse mar? O Senhor vai deixar eu naufragar no meio desse mar? Senhor, me ajuda! Jesus vai se levantar, vai repreender o vento que está te pondo medo, vai repreender o mar que está te balançando, que está te deixando inseguro, que está te deixando com medo de naufragar. Ele vai se colocar de pé, vai repreender, e Ele tem o poder de fazer com que a tempestade vá embora e siga uma grande bonança na sua vida. Aleluia. Aí eu até frisei uma coisa interessante quando eu estava escrevendo aqui: sonhe coisas grandes, não sonhe coisas pequenas não. Sabe para quê? Para que o seu sofrimento vale a pena no futuro. Não sonhe com coisas pequenas, sonhe com coisas grandes, para que todo o seu sofrimento vale a pena no futuro. Eu estava vendo um vídeo, mais a pastora Nila, e o evangelismo foi até no YouTube da igreja de Sintra, uma viagem missionária que foi feita até a Índia. E um pastor lá que estava na Índia, um missionário na Índia, dizendo que eles adoram o que eles conhecem, que a forma que eles adoram na Índia é a forma que eles conhecem. E antes dele, outros missionários foram lá, e devagarzinho eles vão tentando colocar a fé. Devagarzinho eles vão tentando colocar a fé. 90% da população é hindu, 10% é cristão e muçulmano. Olha a pequenez de outras religiões que entraram dentro da Índia. E ele dizia assim: quando eu não tiver mais forças, quando eu não puder caminhar mais, quando eu já não estiver mais aqui, vai vir outro e vai continuar pregando, vai vir outro e vai continuar anunciando. E o que vai acontecer? Um dia eles vão entender que Jesus é o Senhor. Porque se eles não entenderem, o nosso trabalho foi em vão. E nós sabemos que o nosso trabalho não foi em vão. Irmão, já pensou? Olha o sonho de um missionário: é ver uma nação se curvando diante a Jesus. É ver uma nação inteira. A Índia é uma das maiores populações do mundo, e eles querem ver uma nação inteira se dobrando diante de Jesus Cristo. Vê se isso não é um sonho gigantesco. E ele está dizendo: vai valer a pena o que eu estou passando aqui, porque um dia muita gente ainda vai glorificar o nome do Senhor. Então, meus irmãos, sonhem coisas grandes. Eu quero abrir uma portinha de comércio. Não, eu vou abrir uma mega empresa. Eu vou abrir uma empresa muito grande. Eu quero comprar pelo menos um carrinho para mim parar de andar a pé. Não sonhe que Deus vai te dar um carro bom, alguma coisa boa. Eu quero pastorear e Deus vai abençoar, vai abrir uma portinha para mim entrar ali dentro e pastorear. Não, sonhe com ministério grande, sonhe com ministério abençoado, sonhe com ministério próspero, com ministério que ganha almas, com ministério que envia missionários, com ministério que Deus vai abençoar e vai abalar a terra através da vida de você e daqueles que vão ser alcançados. Sonhe com coisas grandiosas. Sonhe que, eu creio que Deus vai curar a minha dor de cabeça. Não, sonhe e creia que Deus há de poder. Ele tem poder de colocar em você unção, autoridade e graça, para que quando você colocar as mãos, as pessoas sejam curadas em nome de Jesus. Irmãos, sonhe coisas grandiosas, para que todo o sofrimento que você passe para alcançar os seus sonhos vale a pena.
E quando você olhar para trás e falar, vai ver o seu sofrimento, a sua luta, e vai dizer: foi pequeno diante de tudo aquilo que eu alcancei. Aquilo que eu passei no momento parecia grande, mas hoje, quando eu cheguei no ápice, no auge daquilo que Deus projetou para mim, e eu olho e vejo tudo aquilo que eu passei, foi uma escola, foi um aprendizado, me preparou, me projetou para ser quem eu sou e para estar onde eu estou. Aleluia. Quarta coisa, as circunstâncias não impedem que José se mantenha fiel. Isso aqui é profundo demais. Sabe por quê? Que nem eu disse, José, primeiro, ele foi vendido pelos seus irmãos. Segundo, José, ele foi traído dentro da casa de Potifar pela esposa de Potifar, que veio dizer que ele atentou contra ela, sendo que ela que havia tentado contra ele. Terceira coisa, ele foi parar em uma masmorra por causa disso, e ele vai pedir com que o copeiro pudesse o ajudar quando ele fosse para a casa de Faraó, e ele foi restituído, e ele não lembrou de José. Então algumas coisas acontecem na história de José, muitas coisas vão acontecer na história dele, mas sabe o que eu vejo em tudo isso? A fidelidade. Eu vejo que José não se dobrou diante das frustrações, não com sentimento de desistência. Ele permaneceu firme. Ele permaneceu sendo servo. Ele permaneceu crendo no Deus de seu pai e trazendo o Deus de seu pai para ser o seu Deus. Sabe o que acontece com muitas pessoas? A primeira coisa que faz quando as circunstâncias o abraçam e o oprimem é falar: não quero mais Deus, eu vou correr atrás do meu jeito, eu vou mudar. Não, esse negócio de igreja, esse negócio de Cristo, negócio de Jesus aí, não. As circunstâncias dobram a pessoa e afastam de Jesus. Circunstâncias, as problemáticas da vida servem para duas coisas. A primeira, ou melhor, para três, né? Pelo menos para três. A primeira, para tentar te afastar de Deus. A segunda é para tentar matar os seus projetos. E a terceira é para mostrar que você é fiel a Deus, independente das circunstâncias. Você que escolhe qual delas você quer. Você que escolhe se as lutas que você passa hoje, elas apagam um sonho e um projeto que um dia você teve. Você que escolhe se a dor e o sofrimento e a humilhação que você passa hoje te afastam de Deus ou te aproximam de Deus. A Bíblia vai dizer que Satanás olhou para Deus e falou assim: olha, Jó só é como ele é porque o Senhor o abençoou, porque o Senhor deu tudo para ele, porque o Senhor fez tudo para ele, e é por isso que ele é como ele é. E aí sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Deus falou: vá lá e toca nele. Toca nele. E a Bíblia vai dizer que Deus deixou Satanás tocar nele. E aí ele perdeu filhos, ele perdeu bens, ele perdeu tudo. E Satanás voltou diante de Deus, e Deus falou assim: tá vendo meu servo Jó? Homem reto, íntegro, sincero, que se desvia do mal. Um homem que perdeu tudo, mas continuou crente. O homem que perdeu tudo, mas ainda se dobra para me adorar. Você disse que ele adorava porque ele tinha, mas ele agora não tem e ainda adora. Você disse que ele adorava porque ele podia, mas agora ele não pode, mas ele ainda me adora. Você disse que ele me adorava porque ele tinha condições para isso, uma vida larga, abundante, abastada, mas hoje ele não tem mais e ainda assim me adora. Então, irmãos, tudo aquilo que acontece ao meu redor não pode abalar a minha comunhão com Deus. Tudo aquilo que eu passo não pode abalar a minha comunhão com Deus, muito pelo contrário. As dores, as aflições e as lutas que você passa tem que te levar para o joelho. Tem que te levar, mas não é prostrado como quem é derrotado, é prostrado como quem busca refúgio e vitória em Deus. Não é como quem faz justiça com as próprias mãos. Não é como quem vai para uma batalha querendo lutar e vencer pelo seu próprio esforço. Mas é como quem busca em Deus a resposta para os seus problemas. Então que você possa permanecer fiel. Quem sonha os sonhos de Deus, ele cresce aonde estiver. É a quinta coisa, José
ele cresceu no Egito como escravo. Na casa de Potifar, ele entrou como escravo. Ele saiu por causa de um engano, mas ele cresceu e dominava a casa de Potifar. Quando ele foi para a masmorra, quando o copeiro e o padeiro chegaram lá, quem tinha a chave da masmorra era José, que cuidava deles lá. José sempre crescia aonde ele colocava a mão, porque José estava dentro da vontade de Deus. Então não importa onde você esteja, se você estiver na vontade de Deus, você vai crescer. Não importa onde você esteja, se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai crescer. A pastora Anila sempre diz assim: é melhor chorar no centro da vontade de Deus do que se alegrar fora. E essa é uma grande verdade. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a gente pode chorar, a gente pode lamentar, mas Deus sempre vai prover, promover e fazer com que nós tenhamos um crescimento. Então cresça, se prepare para crescer. Se prepare para crescer aonde Deus te plantou. Se prepare para crescer na empresa que você está. Se prepare para crescer no meio onde você está inserido. Se prepare para que as pessoas olhem para você e vejam você em ascensão, mesmo em meio a tantas provas, mesmo em meio a tantas dores, mesmo em meio a tantas aflições, mesmo em meio a tantas lutas, mesmo em meio a tantos momentos difíceis. Se prepare para crescer, porque Deus tem o poder de fazer com que você cresça. Irmãos, eu já vi plantas crescendo em cada lugar. É no lixão, tem plantas que crescem. É no meio de rocha, existem plantas e árvores que crescem a ponto de partir a rocha. Nada impede o crescimento. Ela se desvia para o lado, mas vai crescendo, não impede o crescimento dela. Deus, Ele tem o poder de fazer você crescer aonde você está. Ele tem o poder de fazer você crescer. E a sexta coisa para nós finalizarmos é o que aconteceu aqui. José falou: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo que seja bondoso para comigo, e lança e faça menção de mim a Faraó, e não me faça e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que pusessem nessa masmorra. Ele falou: lembra de mim. Sabe o que aconteceu com José? Foi esquecido. O copeiro saiu, mas não lembrou. O copeiro saiu, mas não falou. Aí existem muitas pessoas que vão aplicar isso aqui dizendo assim: é porque se José sai através do convite do copeiro, José se tornava copeiro. É porque se José, ele sai e o copeiro fala dele, aí eles iam levar José para lá e José ia ser ajudante do copeiro. Se José sai no tempo do copeiro, ele é copeiro. Irmãos, eu não acredito nessa palavra. Eu acredito que José, ele colocou um homem para resolver o seu problema. Olha, vai lá e fala para o faraó que eu estou aqui injustamente. Então ele colocou o seu problema na mão de um homem, esperando que um homem pudesse resolver. Só que na verdade Deus está dizendo: não, José, no momento certo quem resolve o seu problema sou eu. Não, José, quem vai te tirar daí não é um homem, quem vai te tirar daí sou eu. Não, José, quem vai fazer com que você apareça não é um homem, sou eu. E aí eu lembro do que nós pregamos aqui na semana passada, falando sobre Gideão, que Deus olhou para Gideão e falou: olha, muito é o povo que está do seu lado para poder fazer Israel vencer essa batalha. Eles vão se gloriar dizendo: foi a minha mão que me livrou. Se José cresce através do copeiro, o copeiro sim podia dizer: olha, o homem que eu ajudei a levantar, olha, o homem que eu coloquei em ascensão, olha, o homem que eu tirei da masmorra. Mas quando Deus se levanta para tirar você do sofrimento, alguém vai olhar e vai dizer: olha, alguém que teme a Deus, que passou pela prova, que passou pelas lutas, que passou pelas aflições, permaneceu fiel. E hoje Deus colocou de pé, e hoje Deus levantou, e hoje Deus solucionou as suas causas. Então, meus irmãos, não espere que homem resolva os seus problemas.
Não esperem que homens se coloquem diante de você para resolver os seus problemas. O Senhor, Ele confia. O Senhor, Ele resolve. O Senhor, no tempo certo, Ele resolve o que tem que ser resolvido. A Bíblia vai dizer que depois de um tempo, Faraó teve um sonho. E aí o que aconteceu? E aí que o copeiro vai se lembrar e falar: ai meu Deus, eu esqueci. Tem um homem lá na prisão que quando eu estava lá, ele interpretou o meu sonho e o do padeiro, e conforme ele interpretou, aconteceu. Então manda chamar esse homem. José entrou na presença dele e falou: então você que interpreta os sonhos? Não, eu não, mas o Deus que eu sirvo, Ele tem poder para interpretar os sonhos de Faraó. No tempo de Deus você chega, no tempo de Deus você sai, no tempo de Deus você sorri, no tempo de Deus você se alegra, no tempo de Deus você cresce, no tempo de Deus você alcança, no tempo de Deus o seu choro muda. A Bíblia vai nos dizer que aqueles que semeiam em lágrimas voltarão com alegria. Aí a Bíblia vai dizer que quando o povo voltava do cativeiro, vai dizer assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um novo cântico. Aleluia! Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Se prepare, porque o Senhor fará coisas grandes para a sua vida, para mostrar que Ele é Deus. Mas no meio do caminho permaneça fiel. No meio do caminho não deixe com que as aflições te abatam. Não deixe com que as lutas impeçam você de alcançar aquilo que Deus projetou para você. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você neste momento. Fique de pé. Você que está na sua casa, puder fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, é no nome de Jesus, ó Pai, que nós clamamos ao Senhor. Apresentamos a Ti, ó Deus, a nossa vida e pedimos que o Senhor possa nos abençoar. Que as mãos do Senhor estejam conosco para nos abençoar a cada dia. Que as Tuas mãos, ó Deus, possam nos proteger. Deus, que os nossos sonhos, os nossos projetos e tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido e falado sejam entregues nas Suas mãos. Que o Senhor nos fortaleça diante das lutas, das aflições e dos percalços. Que nada possa, ó Deus, nos separar deste amor grandioso que o Senhor tem. Que nada possa, Senhor, fazer com que nós venhamos a nos dobrar diante das dificuldades e das lutas. Muito pelo contrário, que nós possamos ter a alegria em saber que cada sofrimento é apenas uma parte do processo para alcançarmos aquilo que o Senhor projetou para a nossa vida. Ó Deus, que o Senhor transforme as nossas lágrimas em sorriso. Tire, Senhor, todo o sentimento de frustração e coloque a alegria. Senhor, abra, Senhor, em nós um coração desejoso de estar feliz na Sua presença e saber que isso é o que mais nos agrada, é o que mais nos importa. Espírito Santo, eu Te apresento cada irmão presente. Apresento ao Senhor aqueles que não puderam estar conosco aqui também, Senhor. Deus, neste momento eu já apresento a vida de cada um e peço que o Senhor possa abençoar, possa livrar de todo mal e possa estender as Suas mãos. Senhor, a nossa irmã Helena, que pediu oração porque está enferma, não pôde estar conosco nessa manhã, eu peço que o Senhor possa visitá-la agora. Peço que o Senhor traga cura, peço que o Senhor traga libertação, peço que o Senhor faça um milagre. Peço que as mãos do Senhor estejam estendidas e que o Senhor possa ir lá agora na casa dela e tocar na saúde, e tocar na mente, guardar, livrar e tomar conta. Em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos,